Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Deus é fiel, irmão. Você que está com a palavra de Deus, amados, abre aí no livro de Lucas, capítulo 1, em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Como é lindo estar na presença de Deus. Muitas vezes nós pensamos, puxa, eu tenho orado tanto, tenho buscado tanto, e é luta, mas luta. Muitas vezes a gente até perguntamos: será que o Senhor está ouvindo a nossa oração? Você tem oração não atendida? Então vamos aprender na palavra, meu irmão. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, nós vamos ver aqui uma história de um homem de Deus, bem, juntamente com a sua esposa, e ele tinha um grande desejo, assim como a sua esposa, de ser pai, ter filho, um homem justo, um homem fiel a Deus, um homem que estava sempre ali, cumprindo as suas responsabilidades nas coisas de Deus, a mulher dele sendo fiel ao Senhor, mesmo sendo julgada por muitas pessoas, irmão. Porque no tempo aqui, desta mulher, da época, a mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Era como se uma pessoa fosse amaldiçoada por Deus. Imagine essa mulher sendo fiel, temente a Deus, e olhando para as pessoas e vendo o julgamento das pessoas. Qualquer outra pessoa no lugar dela poderia largar a fé. E olha que nesse período aqui, irmão, nós vamos falar de Zacarias e de Isabel. Foi um período que Deus ficou em silêncio. Por isso que você vê na sua Bíblia, quando termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, tem uma folha em branco. Essa folha em branco aí representa o tempo que Deus ficou em silêncio com ninguém. Deus não usava profeta demais, homem nenhum. Então imagine, você está num período que você ora, que você pede, mas Deus não responde. Por isso que você vai ver que muitas pessoas aqui não permaneceram mais firmes, servindo a Deus. Imagine, quando uma pessoa vem à casa de Deus, ela vem e pensa: puxa, eu vou orar, eu quero receber meu milagre. E às vezes não recebe imediatamente, ela se afasta. Imagine se ela tivesse nesse período que foram 400 anos sem Deus falar com ninguém. Quem ia permanecer firme? Zacarias estava exercendo uma função aqui, indo ao templo, sabendo que a sua esposa era estéril, pela lei é como se ela tivesse amaldiçoada. Ele poderia ter largado a Deus, como muitos, irmãos. Quantas pessoas não largaram a fé, dizendo: puxa, Deus não está mais com Israel, Deus não levanta mais, não fala com profeta nenhum, com quem eu vou orar? Se Deus não está respondendo a minha oração. E nesse momento, Deus agora está preparando uma grande bênção para a humanidade. Mas antes, irmão, ele vê aqui a fidelidade de Zacarias.
que ele poderia se afastar, se desviar. Quantos pregadores deixaram de pregar o Evangelho porque se decepcionaram com alguma coisa? Quantos obreiros largaram a obra? E olha que Deus fez grandes milagres na vida de muitos. Imagine se ele tivesse nesse período, que foram 400 anos, Deus em silêncio. Quem ia permanecer firme, irmão? Às vezes, por qualquer coisinha, muito se afasta. E Deus respondendo a oração de muitos. Deus atendendo. E tem muitos ainda que permanecem fora, distante de Deus. E olha que Deus está falando. Deus está falando na sua palavra. Só que aqui passou um período de, como eu falei, 400 anos sem Deus falar com ninguém. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim: nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram o quê? Justo diante de quem? De Deus. Olha que coisa linda. A pessoa permanecer firme, mesmo no período que Deus não estava falando. Aqui nós vemos aqui o amor, a fidelidade com Deus. Muitos querem a bênção do Senhor, mas são poucos que querem um abençoador. Será se Deus não abençoar, será que ela vai permanecer ainda firme? Muitos se afastam, puxa, estou passando por isso, por aquilo, não vou mais não. Mas você veja aqui que Zacarias e a sua esposa Isabel, a Bíblia diz que ele era justo diante de Deus, continuava com a sua fidelidade, servindo a Deus com amor. Amém, irmão? Aleluia. E continua dizendo assim: justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha alguém, não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém, irmão? Você vê aqui, Zacarias estava ali ainda servindo a Deus, mas como eu falei, 400 anos que Deus não falava com ninguém, em silêncio. A idade foi chegando, tinha o desejo de ter um filho. Imagine Isabel vendo as suas amigas de infância, de repente sendo mãe, sendo avó, e de repente ela dizendo: puxa, mas eu sou tão fiel a Deus. A coisa que eu mais desejaria era ser mãe. Mas ela não largou a fidelidade dela com Deus. Ela poderia dizer: puxa, eu oro, mas a minha oração não está sendo atendida. Irmão, Deus não estava falando, mas o nosso Deus está sempre ouvindo as nossas orações. E no momento exato, Deus vai realizar o grande milagre. Por isso que nós temos que ser fiel a Deus acima de todas as coisas, e não buscar a Deus só por causa da bênção. Por isso que muitos se afastam, porque tem buscado só a bênção, esqueceu de buscar o abençoador, que é o Senhor. Mas você vê aqui que Zacarias e a sua esposa permaneciam firmes, fazendo tudo o que estava escrito na lei de Deus, mesmo ela sendo julgada, mesmo as pessoas condenando Isabel que tem algum pecado oculto, porque você não pode ser mãe nessa época, como eu falei, não, a mulher que não podia ter filho era como se fosse amaldiçoada por Deus. Hoje não, hoje a
pessoa ela escolhe se quer ser mãe, sim ou não. Mas nessa época não. E ela lia, o filho. A idade foi chegando. E agora a dificuldade ia se tornando o quê? Mais impossível, irmão. Mas a gente não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia! E quando é isso que permanecemos firmes? Quando nós estamos na presença de Deus. Zacarias estava sempre ali buscando a Deus. Ele não negou a sua fé. Continuou firme, a idade chegou, mas o meu Deus eu não largo. E as pessoas nesta época estavam se desviando, se afastando, fazendo tudo que era errado, caindo mesmo na prática do pecado. Por isso que Deus preparou aqui uma grande bênção para esse casal, que através dele ela seria mãe de João Batista. E João Batista, como nós conhecemos, veio, começou a pregar ensinamento, e muita gente se arrependendo, voltando, se convertendo, e aí na vinda de Cristo. Mas vamos continuar aqui no versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, Zacarias, o sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Lucas capítulo 1, versículo 9. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de quê? De fora. Fazendo o quê? Orando. Você vê que antes de Jesus, irmão, cumprir a sua missão, vir ao mundo, pagar um alto preço, ninguém poderia entrar no templo. Só quem podia entrar no templo era o sacerdote. Por isso que Zacarias estava exercendo a sua função, indo ao templo, queimando incenso aqui, e o povo estava lá fora, orando. Orando. E hoje você não tem que ficar lá fora. O seu lugar agora é dentro do templo do Senhor. Porque o véu que nos separava não separa mais. Graças a Jesus, irmão. Então nós temos que aproveitar. Você está entrando no templo, irmão. Aleluia. Não é só simplesmente o sacerdote, mas você está podendo entrar no templo, adorar a Deus, falar com Deus e Deus falar com você. Amém, irmão? Aleluia. E a Bíblia diz que o povo estava lá fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor a Zacarias, em pé, à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Veja quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas se afastaram, porque nesse período, como eu falei, 400 anos Deus não falava com ninguém. Então muita gente se desviava. Mas Zacarias permaneceu com a sua fidelidade, com o seu amor. Veja, quando ele estava na casa do Senhor, o anjo de Deus apareceu para ele e disse: olha, a tua oração foi ouvida, Zacarias.
Mas com a oração, quando ele pediu, irmão, Deus ele registra ali. Só que Deus esperou o momento e a hora exata para abençoar aquele casal, para mostrar para as pessoas que estavam ali julgando, desprezando, humilhando, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque a partir de agora eles já estavam com a certa idade avançada. Humanamente falando, era impossível. Mas como eu falei, Deus é o Deus do impossível. Zacarias, quando ouviu isso, irmão, aleluia, continuando, diz assim, versículo 18: Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. E porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais em seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por aceno e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Você veja que as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque a hora ia passando e Zacarias estava saindo do templo. Porque, irmão, todo sacerdote, ao entrar no templo, ele tinha uma corda que amarrava nele, porque se ele entrasse em pecado ali, ele caia duro ali naquele momento. E qualquer pessoa que entrasse no templo também. Então era necessário ter uma corda, porque se acontecesse algo, o povo estava fora e puxava. E estava demorando muito. Zacarias não estava saindo. E quando ele sai, ele não consegue falar. Eu creio, meu irmão, que nesse momento Deus ele fez, o anjo do Senhor fez com que Zacarias ficasse mudo, para ele não perder a bênção. Muitas vezes Deus tem uma revelação para nós, ele fala algo ao nosso coração, nós recebemos uma palavra de fé, e quando nós saímos, terminamos o culto, nós profetizamos a palavra de derrota, de fracasso. Não vou conseguir, não tem mais jeito, desiste. Você veja que Zacarias disse: mas como vai ser? Porque eu já tenho uma certa idade avançada. Aí o anjo disse: eu estava lá ao lado de Deus quando a sua oração chegou, e Deus determinou. Como você não acreditou, vai ficar mudo. Então veja aqui que Deus já começa a trabalhar na vida dele. Por quê? Porque Deus viu, irmão, que esse casal aqui, mesmo nesse período, 400 anos sem Deus falar, ele não se afastava da presença de Deus, de servir a Deus. Então Deus disse: agora eu vou dar uma bênção para esse casal, porque eles permaneceram firme, fiel. Porque o tempo de Deus, irmão, não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes nós oramos, queremos amanhã. Deus ele sabe o dia e a hora. Tem momento que ele atende rápido, sim, mas tem momento que Deus ele traz a bênção no momento exato. Mas para a gente receber o milagre, nós temos que ficar em silêncio, tomar posse da palavra, porque a palavra tem poder. Por isso que o inimigo trabalha nas situações para a gente profetizar.
casar, meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, agora minha vida financeira acabou, não tem mais jeito, minha vida agora acabou, não tem mais sentido. Veja, irmão, você veja, nós aprendemos aqui nessa lição que a coisa mais importante é servir a Deus acima de todas as coisas. Não porque Deus promete algo para nós, porque a maior bênção é a nossa salvação. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz para nos salvar. Então, quando nós buscamos servir a Deus, Ele sabe o desejo do nosso coração, Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabia que esse casal tinha um desejo lindo de ter um filho, de ser pai, de as pessoas pararem de dizer, olhar para ela, achar que ela estava amaldiçoada, porque ela fazia tudo que era certo perante a Deus. Mas veja, a oração deles foi ouvida, irmão. Aleluia. E no versículo 24, a felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ocultou-se por 5 meses. Ela estava ali naquele processo. Por 5 meses ela não falou para ninguém. Pega a bênção de Deus, fica para você. Não fica falando, senão as pessoas usadas pelo mal vai dar palavras negativas. Você, no lugar de tomar posse, você vai tomar posse da palavra dela. Então, você vê que Isabel ficou aqui por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Em outras palavras, Deus me fez um grande milagre. As pessoas que diziam que eu era amaldiçoada, que eu era uma pecadora, que Deus não tinha bênção para a minha vida, Deus fez um grande milagre. Chega um momento, imagina as pessoas olhando: o que foi isso, Isabel? Mas é milagre, é Deus operando, aleluia. E aqui no versículo 57, chega um momento, a criança nasce, agora vão apresentar diante de Deus, porque como nós cristãos, nós não batizamos crianças, nós apresentamos a Deus. E assim João Batista também foi apresentado no templo, assim como Jesus. Então, olha o que diz aqui: Isabel cumpriu-se o tempo de dar luz e teve um filho. E ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Muitos ficaram felizes, os vizinhos agora, né? Isabel, Deus é fiel. Mas quando ela não tinha um milagre, as pessoas condenavam, julgavam. Mas agora Deus fez com que toda a vergonha, toda a humilhação que ela passou caísse por terra. Sucedeu o quê? No 8º dia foram circuncidar o menino e queria lhe dar o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu a sua mãe, pelo contrário, ela disse: ele deve ser chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na sua parentela ou na sua família que tenha esse nome. E perguntaram com acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse, perdão. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e despedida a língua, e falava e louvando a Deus. Você veja aqui quando as pessoas dizem: ô Isabel, como vai se chamar essa criança? O nome
dele será João, porque Deus já tinha um grande plano na vida dessa criança. E aí ele disse: mas não tem ninguém na sua família com esse nome de João? Aí perguntou a Zacarias, mas Zacarias não podia falar. E falando de sinais com ele pediu uma tábua para escrever. E quando ele escreve, quando ele declara, quando ele quando ele toma posse da bênção, ele diz: o nome dele será João. E naquele momento, Deus faz com que a boca dele saia. E ele começa a falar, adorar, louvar a Deus. Amém? Por isso nós temos que estar prontos para sim falar nos nossos lábios, é louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Porque Deus já falou comigo e com você na palavra, irmão. Então tome posse em nome de Jesus. E no grande dia do milagre, prepare para você dar o seu culto de ação de graça. Amém? Para glorificar o nome de Deus. Porque as pessoas vão ver: puxa, o que aconteceu? Foi Jesus. Foi Deus que operou o milagre. E Ele continua operando. E agora, meu irmão, nós estamos no momento que Deus está falando comigo e com você sempre. Aonde? Na palavra dEle. Então nós temos que assim, temos que permanecer firmes, servindo a Deus. Você veja que Zacarias aqui, ele tinha tudo para estar afastado, separado de Deus, como muitos. Porque 400 anos sem Deus falar, irmão, com ninguém, usar ninguém. Como a pessoa vai permanecer firme? Deus está usando homens e mulheres pregando o Evangelho, e mesmo assim muitos não estão acreditando, muitos não estão buscando. Imagine se Deus cessasse de pregar a palavra, como estaria o mundo agora? Como as pessoas iam viver a sua vida, a sua fidelidade com Deus? Estariam buscando ao Senhor? Ou estariam servindo ao mundo? Quantos têm desistido da caminhada e ouvindo a palavra? Então Deus, ele vê a fidelidade. Deus viu aqui que nesse casal não tinha interesse pelo milagre, por bênção, mas sim tinha interesse em servir-lo. Deus, ele procura aqueles que verdadeiramente que adoram Ele em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Se preocupe em servir a Deus, e se preocupe em servir ao Senhor, guardando os ensinamentos dele, fazendo a vontade de Deus, porque Deus, ele ouve a sua oração, e no momento exato Ele vai responder. Amém, irmão? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. E se você pensava, estava com pensamento: será que Deus está ouvindo minha oração? Sim, Ele está. Amém, irmão? Então busque